Estamos no capítulo 7 do livro de Esther. É um capítulo que tem apenas 10 versículos, então nós vamos ler 2 vezes, vamos ler agora e depois, à medida que nós vamos explicando, a gente vai lendo mais uma vez. Esther, capítulo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dá-se-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arboná, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esther tinha um segredo para revelar. Esther tinha um pedido a fazer ao rei. Por orientação de Mordecai, ela deveria pedir para que o rei não matasse o povo. E nós falamos que Esther, ela teve muito cuidado para chegar a esse ponto. No primeiro momento, ela disse que era para guardar 3 dias, eles ficaram em jejum. Depois, quando ela vai à presença do rei, e o rei a recebe, ela não fala de pronto, de primeira, não faz o pedido ao rei, mas marca um banquete. Chega na hora do banquete, ela marca outro banquete. E a gente já falou, de certa forma, que Esther, ela está esperando o momento oportuno, as coisas vão acontecendo aos poucos. Não é apenas o que se fala, mas é como se fala, na hora que se fala, e não só o que está acontecendo. A gente viu que nesse tempo as coisas mudaram demais. Numa das saídas do banquete, Amã viu Mordecai e ficou muito bravo com ele novamente porque ele não se curvava. E aí ele chega em casa e qual foi o conselho? Faz uma forca e mata esse Mordecai. Mas naquela manhã que ele estava inspecionando a forca, Deus fez com que o rei sonhasse. E o sonho do rei,
fez com que o rei perdesse o sono. E nesse momento de insônia, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para que fossem lidas as histórias. E aí ele lá vê aquela história de Mordecai que não tinha sido recompensado. Em resumo, Amã é chamado para recompensar Mordecai. Não vou contar todos os detalhes, nós já falamos várias vezes. E aquele momento que era para Mordecai ser enforcado, na verdade Mordecai foi honrado. E aquele momento, Amã já começa a perder o seu prestígio. Então, uma coisa que eu disse na semana retrasada, e hoje vai se repetir, é que houveram alguns avisos para que Amã pudesse mudar. Até mesmo quando ele chega em casa, a sua mulher, os seus conselheiros falaram: olha, vai dar ruim, esse negócio não está certo. Mordecai foi honrado. A mesma família que disse enforca Mordecai, agora ela fala: você está prestes a cair. Então a gente vê que essa chamada de atenção, isso eu vou falar outra vez mais à frente, não serviu para que Amã mudasse de opinião. Amã poderia chegar no banquete do rei e já pedindo misericórdia, falando com o rei de forma mais humilde. Mas o que acontece aqui é que ele chega, parece que está tudo bem. Então, no capítulo 6, terminou com essa fala que eu acabei de dizer. A mulher dele falando, né, cairás diante dele, ou seja, que você, Amã, você vai cair diante de Mordecai. Falavam essas palavras, ou falavam ainda quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Então eles estão lá no banquete. Ester tinha um segredo, Ester tinha um pedido, e é hora de revelar. Alguém pode dizer: mas por que Ester ainda está em dúvida? Todas as vezes que o rei fala com ela, ele demonstra muito amor, muita consideração, e ele até usa a mesma frase: cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Não era literal isso, não que iria dar metade do reino para ela, mas a ideia é que, olha, pede qualquer coisa, pede muito, mas era muito que ela iria pedir. Então ela não tinha certeza, primeiro porque o rei, ele de uma hora para outra, ele mudava o seu aspecto, ou seja, a reação de Assuero era imprevisível. Aquela pessoa que uma hora toma uma decisão, outra hora toma outra. Uma outra questão que nós já falamos várias vezes, e nós vamos terminar hoje falando sobre isso, é que o edito lá, assinado, era irrevogável. Como? O próprio rei permitiu isso. E ele, rei, tinha sido beneficiado por um grande tesouro. Lembra a história do dinheiro que foi oferecido por Amã? Para que o rei fizesse isso. E a gente pensa: darei metade do meu reino, mas a hora que mexe no bolso, é mais fácil matar Ester e o povo. Um rei mau, um rei iníquo, é mais fácil isso. Então não está tão fácil assim não. Mas chegou a hora. E ela vai então falar. Qual foi o pedido de Ester? Versículo 3. Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dá-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida de meu povo. Ele já estava ansioso, Assuero, de saber o que era aquilo que ela tanto queria, né? Nós até falamos que às vezes ele até perdeu o sono aquela noite por causa disso. E ela pede um duplo favor: que a sua vida fosse poupada e que a vida do seu povo fosse poupada.
Aparentemente, até esse momento, então, nem Amã, nem Amã e nem Assuero sabiam da identidade de Ester. E quando ela fala do meu povo e ela começa a usar termos que estavam relacionados ao que iria acontecer na morte dos judeus, então Deus, para entender o que ela estava dizendo. O argumento dela já começa aqui no versículo 3, né? Se perante ti, ó rei, achei favor, ou seja, você me ama mesmo, você demonstra consideração por mim, a minha petição é pela minha vida. Então ela foi clara, né? É pela minha vida. E nessa hora, né, o rei pode ter imaginado, nossa, eu faço qualquer coisa pela vida da rainha. Ela vai contando os pedaços da história. Percebe-se que ela não vai falar de Amã nesse primeiro momento. Primeiro ela quer levantar a fúria do rei. Depois ela joga o Amã no fogo. O argumento dela no versículo 4 é interessante. Ela diz, se apenas a gente tivesse vendido como escravo, mas não nos matasse, eu nem iria importunar o rei. Repare que ela já vivia um tipo de escravidão. Quando nós falamos lá no início do livro de Esther, o casamento era um tipo de escravidão, porque não tinha opção, ou você ia ou você ia. Era escolhida, tinha que ir. Até as que não eram escolhidas, elas ficavam lá cativas lá. Ela juntava lá no harém do rei. Então ela diz isso, olha, para ser escravo a gente ficaria, mas morto, demais. Morticídio, matar todo o povo, matar a mim, todo o povo. E a gente percebe aqui que ela toca no assunto do dinheiro já, indiretamente. Olha, quando ela fala fomos vendidos, é porque Amã realmente pagou para que isso acontecesse. E aí ela diz, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Qual foi a resposta de Assuero? Quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é esse? Agora você imagina uma mãe lá do lado, os três juntos. Ela foi sábia em todo o tempo, né? Para que ela convidou Amã desde o primeiro banquete? Eu queria que ele estivesse lá. Quem é este? A resposta de Esther diz, o adversário inimigo é este mau Amã. Repare que ela não disse o adversário do povo de Judá, do povo de Israel, ou o adversário o meu adversário. Não, ela diz o adversário do rei, porque está querendo matar a mulher do rei. Um inimigo. Lembra que eu disse que provavelmente até esse momento nem Amã, nem Assuero sabiam que Esther era de Judá. Então, ela escondeu, foi amando de Mordecai. Não fale da sua nacionalidade, não fale quem você é. Provavelmente, Assuero não sabia que Amã não sabia. E nessa hora, ele tomado de ira, ele imaginou, Amã sabia que Esther era judeu. E intentou matar a minha mulher. Lembra que nós falamos que Amã foi todo de jeitinho, quando ele foi engrandecido, ele chegou lá, eu quero matar o povo, não falou que povo, só falou que ia matar um povo, povo que era inimigo, um povo que estava lá adentrando nos bairros, em todos lá, e estava tipo assim, seria uma ameaça ao rei. Amã se perturbou perante o rei, e o rei, no seu furor, se levantou e saiu para o jardim. Vou respirar um pouco. O que eu faço? Porque o rei, ele muito bem sabia que ele era culpado. Ele que permitiu, ele que engrandeceu Amã, ele que fez tudo. Amã
apenas usou o rei, mas ele se deixou ser usado. E ele está furioso. Nessa mesma hora, Amã resolveu rogar por sua vida. Ele falou: com o rei não tem mais jeito. O único jeito que eu tenho de conseguir alguma coisa é pedir para Esther: Esther, não faça isso, intercede por mim ao rei. Então vamos dar uma pausa aqui. Eu disse que ele teve a oportunidade de se arrepender. Não se arrependeu. Passa o mal, quando ele é ameaçado, no momento que ele é ameaçado, ele leva um sustinho, mas passou a ameaça, ele vira valentão de novo. E no caso de Amã, agora sim, ele mostra quem ele é. Tem uma frase de Goldman que diz: como acontece com frequência diante do perigo, o valentão arrogante tornou-se um covarde chorão. Ele era aquele que dava ordens, ele era aquele que fez um edito para que todo mundo se curvasse perante ele, mas agora ele é um homem pequeno. E é interessante que toda a luta dele é para que as pessoas se curvassem à sua presença. E tudo começou porque um judeu, Mordecai, não se curvou à sua presença. E agora onde ele está? Ajoelhado diante de uma mulher judia, pedindo ajuda: Senhor, a senhora, me ajuda aqui, eu estou perdido, suplicando pela vida. Enquanto isso, o rei respirou e voltou. A hora que o rei volta, tornando o rei do jardim do palácio, na casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar rainha perante mim? Na minha casa? O que se dá a entender aqui é que o rei estava diante de um dilema. O que ele iria fazer? Nós falamos há pouco que a Esther disse: quem é esse? E ela respondeu: Amã. Esther poderia muito bem ter dito como Natã. Lembra quando Davi perguntou: quem é esse? Quem é esse que está abusando aí do pobrezinho, só tem uma ovelhinha? Natã diz: tu és o homem. Esther fala: olha, eu vou morrer e o meu povo vai morrer. Quem é esse? Tu és o homem. Ela não podia fazer isso. Como que ela fizesse isso com o rei? O rei não é Davi para se arrepender. Mas o rei, eu acabei de dizer isso há pouco, o rei sabia que ele era culpado. Ele não tinha como jogar toda a culpa em Amã, ele não tinha como fazer nada contra Amã, porque ele estava junto na história. Então, provavelmente, ele não chegou lá e imaginou que numa hora daquela Amã ainda ia tentar abusar da sua esposa. Mas só o fato de um homem estar caído lá na cama, lá próximo, já veio a ele a lâmpada e falou: ó, peguei. Ou seja, Amã não foi acusado de ter matado o povo, de ter perseguido o povo. Amã foi acusado de tentar abusar da rainha, que isso bastava. Se lembra que nós falamos, se só chegar perante o rei sem ser chamado e falar oi, você morria, porque só podia falar com o rei se fosse convidado. Agora imagina você simplesmente deitar, ficar caído na cama do rei, com a rainha junto ainda. Está morto. E aí o texto diz aqui que colocaram um capuz na cabeça de Amã. É o significado de morte. Ou seja, ele ia ser levado à morte.
Versículo 9 e 10, vamos lá. Então disse Arboná, um dos eunucos que serviam o rei: existe junto à casa de Amã a forca, 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então tudo se juntou, né? A ira do rei, uma forca que ele mesmo preparou, que é a chamada arrogância, né? Quando você vive nos caminhos do orgulho, quando você não tem temor de Deus, você está a caminho da forca, caminho de se perder. E é isso que está acontecendo aqui. Vamos falar algumas coisas aqui, algumas aplicações. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Já falei isso. Esther trabalhou direitinho. Está fazendo a sua parte. Esther está sendo ajudada constantemente por Deus, pelos acontecimentos. Tudo isso vai se conduzindo. Nosso trabalho e Deus ajudando. Você já parou para tentar fazer alguma coisa e você fala: nossa, mas isso é tão difícil, tão impossível, você nem acredita. Mas às vezes você começa a fazer e uma coisa dá certo aqui, uma coisa aparece dali, e vai tudo se juntando, vai tudo acertando. Quando você vê, você fez e Deus preparou e fez, está feito. Se você falar isso não vai dar certo, deitar na cama, está perdido. Se Esther falasse: não, é impossível, vou esperar a morte aqui no palácio, vou me esconder. Estava morta. Mas era a vontade de Deus. E Deus trabalha e dá esse privilégio de trabalharmos também em relação à vontade de Deus. Então era um plano de Esther, mas era um plano de Deus. Detalhes e mais detalhes aqui. Não vou repetir, mas a gente já viu, né? Cada detalhezinho colaborando para tudo dar certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas não tem uma pessoa edificando? Não tem uma sentinela guardando? Tem. Então aqui mostra dois aspectos: o Senhor trabalhando, mas pessoas edificando a casa. A menos que os que edificam trabalhem, não haverá uma casa. Se não houver trabalho, não haverá casa. Mas é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Eu gosto muito daquela passagem que fala: desenvolver a vossa salvação com tremor e temor, ou seja, trabalho duro. Aí depois diz: mas é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então aqui a gente tem que fugir de duas tendências erradas. Não só ficar parado, até mesmo parado orando. E não só ser ativista, cheio de estratégias, decisões precipitadas, faz demais, mas não está seguindo o caminho. Então esse é o primeiro ponto: soberania divina e responsabilidade humana. Um outro ponto: a fidelidade de Deus à aliança que Ele fez. A fidelidade de Deus à aliança. Esse triunfo do povo de Deus sobre os maus é uma promessa lá desde Gênesis. Vocês vão ter um povo, vocês vão vencer. Promessa de enviar o filho de Davi, aquele que vai salvar. E se você olhar na história bíblica, todas as vezes que o inimigo tentou destruir ou derrubar o povo de Deus, ele cai. Até mesmo no exílio, né? Babilônia lá, levou cativo Judá. Depois essa Babilônia vai ser morta, vai ser dispersa. Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, essa é uma promessa de Deus, Ele nunca deixa de cumprir. Então, esse ponto diz: a fidelidade de Deus à aliança. Deus é fiel à aliança e nós podemos confiar nessa aliança de Deus. As alianças humanas são quebradas diariamente. Tem gente que quebra mais do que o outro, né?
Te pago na segunda, só não falou qual. A gente quebra a aliança por esquecimento, por pecado, por mudar de ideia. Deus nada. Ele se lembra de todas as suas promessas para com a nossa vida. Nossa esperança no Senhor é que Ele vai continuar sustentando. Do maior para o menor, do menor para o maior. Do menor, vai, sustentando a minha vida, minha família, minha igreja, minha cidade, meu país, o mundo, todo o povo de Deus. Deus está sustentando. Nós lutamos, Deus age. Juntos nós vamos crescendo. Há umas comparações que a gente tem feito algumas vezes. Por exemplo, Esther seria a intercessora, como Jesus intercedeu. Esther intercedeu, Jesus intercedeu por nós. Pensando no imperador como grande rei, muito maior é Deus, aquele que não erra, aquele que não peca, aquele que não muda de ideia, aquele que é longânimo. Mas Assuero é um tipo, de rei, aquele que vai cumprir essas promessas. A gente vê a longanimidade de Deus. E aí eu estou voltando ao início, quando eu disse que Amã teve todo tipo de aviso, mas ele não arrependeu-se. Qual a diferença da longanimidade de Deus na vida do perverso como na vida do justo? A diferença é que na vida do justo ela conduz ao arrependimento. Então, quantas vezes nós pecamos e Deus ainda, graças a Deus, Ele é misericordioso, nos dá oportunidades e mais oportunidades, Mas buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você pode dar oportunidade para o ímpio quantas forem, ele só vai aumentando a sua seu descabamento. Agora eu vou achar as palavras aqui, eu misturei tudo, Descabimento, é isso? Só vai se afastando. 1 Tessalonicenses 5,3: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O ímpio, ele tem esse aspecto de que se ele escapou, ele está em paz. Mas quando ele acha que está em paz com o pecado, não existe isso. Virá a destruição. Que é o que aconteceu com Amã. Nós estamos contando a vida de Amã. Ele foi seguindo e vamos lá, vamos pagar para ver. Aí ele viu a forca sobre ele. Para a gente terminar, eu falei no capítulo 3 de Esther, eu vou repetir algumas coisinhas aqui, sobre a vaidade de Amã. A vaidade de Amã o levara a dar uma falsa impressão de grandeza. Eu disse que os tolos tomam para si o respeito conferido por seu cargo. Ou seja, Amã não era reconhecido pelo seu caráter, e sim por causa do cargo que ele ocupava. Então isso é muito sério. Você não pode ser reconhecido simplesmente por um cargo que você ocupa, por uma autoridade que é dada. No caso de Amã, Assuero deu autoridade para ele. Mas na verdade ele era um homem frágil, ele era um homem egoísta, ele era um homem que só engrandecia a si mesmo. E aí tem uma frase aqui: procure não se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor. Homens, mulheres de valor conquistam o reconhecimento que merecem. Então reconhecimento, sim, existe, mas pelo que você é, não pelo cargo. E como está cheio disso, eu repeti porque é uma coisa tão comum. A gente vê as pessoas que têm autoridade só por causa de alguma coisa que elas são, ou pela casa que elas têm, ou pelo lugar que elas moram, ou pelo cargo que possuem.
quando você for ver quem são realmente, né, e a gente vai perceber que não são nada. Isso em todos os aspectos, eu não estou falando só do mundo, não. Muitas pessoas, né, que se dizem cristãs vivem assim. Então, a promoção de Amã pode ter feito aflorar o que havia de pior nele. Isso aqui é um caso interessante também. Quando se promove um homem mau, ele fica cada vez mais mau, mais arrogante. Quando se promove um homem justo, não muda. Lembra que nós falamos que o que aconteceu com Mordecai depois que ele andou lá de carro, no cavalo do rei, cheio de honras durante todo o dia? Ele sentou na porta lá de novo do rei lá, com seu paninho de saco lá, e continuou no mesmo lugar. Uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, ela pode ter cargo, ela pode ter sustento, não vai mudar. Mas por mal, quanto mais que você dá para ele, mais ele vai ser um homem mau. Vamos terminando? Este é o terceiro mês, lá dizem 9. Faltavam 9 meses para o dia fatídico, no qual os judeus poderiam ser legalmente exterminados. Lembra que nós falamos? Que até isso o propósito de Deus agiu, que o edito lá foi promulgado, mas tinha quase um ano de espera ainda para acontecer. Nesse ano Deus está agindo. O principal inimigo já foi, que é Amã. Mas e agora? Como resolver o problema do tal do edito lá, que não pode ser revogado? Então a gente vai estudar, continuar na próxima semana, no capítulo 8. Está parecendo aquelas novelas, né? Não tem fim, sempre acaba na hora boa, mas senão o tempo vai ficando curto, né? A gente vai parando e vai voltando na semana que vem. Eu creio que todo mundo já leu o livro inteiro, então já sabe, faltam só 3 capítulos? 8, 9 e 10. Mas a gente vai seguindo aqui.